Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai resolver o problema 11. O problema 11 é: escreva um programa que calcule o MDC entre dois números usando o algoritmo de Euclides. Então, pessoal, isso aí que a gente costuma fazer normalmente no colégio, né? A gente costuma fazer esse exercício por fatoração, tá bom? Mas se a gente for escrever um programa que use fatoração, nossa, vai ficar muito complicado, né? Não vale muito a pena, não. É melhor a gente usar o algoritmo de Euclides. Mas antes de começar a programar, eu quero ver com vocês como é que se usa, né, esse algoritmo de Euclides. Sei que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Mas não custa nada que a gente dá uma olhada em como é que ficaria. Então imagina, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Só a parte da pergunta, né? Vou apagar isso tudo. Vou apagar. E vamos só pedir, né, o usuário para informar dois números. Vamos lá, o usuário vai informar para a gente dois números e a gente vai ler esses números como A e B. E a gente quer, no final, dizer quem é o MDC entre A e B. Então, vamos lá. Apaguei aqui. E o MDC entre A e B, tem que colocar a vírgula, né? O MDC entre A e B é quanto, né? É o que a gente vai precisar responder, tá bom? E aqui a gente vai colocar, a resposta vai ser MDC, tá bom? Vou chamar aqui de MDC por enquanto. Bom, então é isso, né? A gente vai, no meio do caminho aqui, a gente vai fazer uma conta, né? Claro, né? O programa não é só isso, né? No meio do caminho aqui, a gente tem a parte principal do programa, do problema, que é descobrir quem é esse MDC. Bom, vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos testar aqui, né? Aqui em cima aqui com dois números, né? Imagina que o usuário forneça para você os números 30 e 12, tá bom? Ele informou 30, informou 12 e pediu para você calcular o MDC. A ideia lá do Euclides, né? Há 2.000 anos, né? O Euclides, mais ou menos de 2.000 anos, o Euclides teve essa ideia. Bom, para calcular o MDC entre dois números, é fácil, né? É só você fazer o seguinte: você vai pegar o segundo número e vai jogar ele para a primeira posição. Então, o MDC entre 30 e 12 vai ser o MDC entre 12 e alguma coisa, tá bom? O que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é o resto da divisão de 30 por 12. Então, 30 dividido por 12 dá 2, né? 2 vezes 12, 24, e o resto deu 6, certinho? Então, viu o que a gente fez, né? A gente pegou o número na segunda posição, jogou para a primeira, e na segunda posição a gente pegou o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Bom, e aí a gente continua o processo, né? Sempre assim. O segundo número é 6, né? O segundo número agora é 6, ele vai passar a ser o primeiro número, e 6, né? Desculpa, 6. E o segundo número vai ser o resto da divisão de 12 por 6. O resto da divisão de 12 por 6 é zero, porque essa divisão é exata. E aí, pessoal, sempre que a gente chegar aqui no resultado zero, é porque acabou a conta e o valor do MDC é 6. E ver se não dá certinho, né? Realmente o 6 é o MDC entre 30 e 12. Bom, mas aí de repente você está desconfiado, né? Você está pensando assim: ah, mas como é que vai ficar? Como é que ficaria se o usuário de maldade informasse assim, ó, 12 e 30, né? Ao invés de informar 30 e 12, informa o 12 primeiro, né? O número menor antes. E agora, né? Será que vai continuar funcionando esse código? Bom, vamos ver se o Euclides contava com isso, né? Então o Euclides manda pegar o segundo número e colocar aqui na primeira posição. Legal. Depois ele manda escrever aqui na segunda posição o resto da divisão de 12 por 30. Ih, mas calma aí. Não dá para dividir 12 por 30, né? 12 é menor do que 30. Não tem problema. Quando você pegar 12 e dividir por 30, o quociente vai dar zero e o resto vai ser 12, né? Então, olha só que legal. Se o primeiro número ele for menor do que o segundo, logo na primeira passagem do código, eles vão trocar de posição entre si. E isso sempre vai acontecer. E depois, né? Você chega aqui na posição inicial, né? Você vai repetir aqui todo esse processo e vai encontrar o MDC igual a 6. Legal, né? Essa ideia aí do Euclides, né? Para resolver o cálculo de MDC. Bom, pessoal, esse é o nosso problema 11, né? Deixa eu mudar aqui a numeração. Esse é o 11º problema. E a gente agora vai implementar, né,
essa ideia que eu mostrei para vocês nessas duas linhas. O que a gente vai fazer? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro, né, o segundo número, o número aqui na segunda posição, cadê? O número na segunda posição, aliás, o número na primeira posição, que é o A, né, ele vai ter que receber o conteúdo de B, tá? Então, o A, deixa eu escrever aqui, o A vai precisar receber o conteúdo de B. E o B também vai receber um conteúdo, né? O que o B vai receber? O B ele vai receber o resto da divisão de A por B, tá bom? Só que tem um problema, né? A gente não pode simplesmente fazer assim, né? Por quê? Qual o problema aqui? Esse A e esse B aqui na segunda instrução já não são mais o que eu estava esperando, né? Já não é mais o que eu estava esperando. Por quê? Porque quando a gente executa aqui essa primeira instrução, o que a gente tinha na variável A, a gente perdeu, né? A gente perdeu e passou a colocar o resultado de B. Então, é como se a gente fizesse assim. Deixa eu copiar aqui. É como se a gente fizesse assim, ó. Vamos lá. Eu tenho... Deixa eu fazer aqui bonitinho. Vamos lá. É como se eu tivesse para calcular o MDC entre 30 e 12. Aí eu faço o seguinte, vamos lá. Eu mando colocar o conteúdo da variável B na variável A, tá bom? Então, o que acontece? Agora eu tenho 30... Aliás, eu tenho 12 e 12, né? É isso que eu tenho, tá bom? Porque agora o A vale 12 e o B vale 12 também. Ele pegou o conteúdo de B e jogou para A. E aí depois eu peço para B receber o seguinte, B vai receber o resto da divisão de A por B. Só que olha só, A vale 12, A vale 12 e B vale 12 também. Então o resto da divisão deu 0, né? Então olha só o que ele vai dizer que B vale 0. E olha só, já ficou completamente errado, né? Já ficou completamente errado aqui a nossa conta. Não era nada disso que a gente queria. A gente queria, o que a gente queria aqui? A gente queria que esse número aqui fosse 12 mesmo, mas esse número aqui a gente queria que virasse 6 e não 0, né? Então a gente vai ter que tomar cuidado, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar aí uma nova variável, né? Para a gente não se perder, para a gente não fazer conta em cima de uma variável que já teve o seu valor alterado. Então eu vou criar aqui uma variável resto, tá? Para receber o resto da divisão, tá bom? Então, claro, né, eu vou precisar calcular o resto da divisão de A por B antes de mexer no conteúdo da variável A. Então, eu vou mudar aqui a ordem, vou botar essa linha em cima, né? Essa linha aqui vai ter que subir. Certinho, pessoal? Vamos ver se agora dá certo? Vamos lá, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo aqui. A gente tem, então, o A, né? Cadê? O A é 30 e o B é 12. O resto da divisão é 6. Tá? Então, guarda esse valor está lá na variável resto. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar na variável A o conteúdo de B. Então, o conteúdo de B é 12, o conteúdo de A é 12 também. E agora, finalmente, a gente vai colocar na variável B o conteúdo da variável resto. E aí vai dar certinho, né? A variável resto contém o resto aqui da divisão de 30 por 12, esse resto é 6, e aí você vai escrever aqui e vai ficar certinho, tá bom? O que a gente vai fazer? Depois a gente vai repetir esse processo, né? A gente vai ficar repetindo esse processo. Vamos lá, repeat todo esse processo até que aconteça o quê, né? Até que aconteça o quê? Até que o B seja igual a 0, né? Então a gente vai repetir até que o B seja igual a 0. Na verdade, não é nem até o B ser igual a 0, né? É até o resto ser igual a 0, né? Por quê? Porque depois a gente vai mexer aqui no B, né? Se bem que tanto faz, né? Tanto faz. Como o B vai receber o conteúdo da variável resto, tanto faz aqui eu fazer até o resto ser igual a 0 ou até o B ser igual a 0, né? Não vai fazer diferença, não. E, pessoal, quem vai ser o MDC ao final desse processo? O MDC vai ser o valor de A, né? Então, eu nem preciso criar uma variável para armazenar o MDC vai ser A, tá bom? Só que esse A e esse B aqui eu mudei, né?
esse A e esse B eu mudei. Então, eu vou mudar aqui esse comando, eu vou dizer que o MDC entre os números, tá bom? É A. Certinho? Tudo bem? Não preciso repetir os números, né, que o usuário informou, já vai aparecer aqui para ele, né? Ele não vai precisar ter essa confirmação. Vamos ver se deu certinho? Vamos lá, a gente tem as variáveis A e B e resto, né? Todas elas aqui definidas, né? Depois ele vai apresentar o MDC, parece que está certinho. Vamos lá, vamos executar. Executou e encontramos um erro, né? Qual foi o erro aí que ele achou? Ele achou na linha 21, string excedeu o limite da linha. Ele achou que foi muito grande, né? Na linha 21. O string excedeu. Ah, não, né? Foi porque eu esqueci, olha só, de tirar esse sinalzinho, né? Por isso que o end aqui estava com uma cor diferente. Agora sim, pessoal, executei e vai dar certinho. Agora funcionou, né? Vamos testar com os números que a gente já tinha visto. Por exemplo, 30 e 12, né? Ele tem que dizer que o MDC é 6. Legal, ele disse que o MDC é 6 mesmo. Deixa eu só colocar aqui um espacinho, né? Para ficar mais bonitinho a exibição. O que mais aí, né? Vamos tentar agora. A gente tentou 30 e 12, vamos tentar 12 e 30, né? Vamos ver se continua funcionando. Legal, o MDC também é 6. Vamos tentar números aí maiores, sei lá, 280 e 264, né? Qual será o MDC entre esses números? O MDC entre esses números é 8, né? Ó, curioso, né? Ele falou, assim não ajudou em nada, né? São números muito grandes, eu não sei, né, se está certo ou se está errado, né? Tá bom, vamos tentar aqui então com números menores. Vamos tentar com 32 e 21. E aí, quem é o MDC entre esses números? É 1, né? É 1 porque esses números não têm nenhum divisor comum, né? Vamos tentar aqui outros. Vamos tentar o 35 e vamos tentar o 28. São múltiplos de 7, né? Tanto 28 quanto 35 são múltiplos de 7. O MDC tem que dar 7, né? Vamos ver se dá mesmo. O MDC deu 7. Certinho, pessoal? Então, você pode continuar aí testando, né, esse programa para ver se realmente funciona. Parece que sim, né? Parece que ele está certinho. Essa, então, é a solução aí do nosso problema 11. Ok, pessoal? Próximo vídeo, a gente ataca o problema 12, o problema aí da sequência de Fibonacci. Então, espero vocês lá. Tchau, tchau. Até a próxima.